Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo, hoje com os vídeos desta quinta-feira de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, encerrando a primeira rodada de jogos. E antes de tudo isso, eu quero te oferecer um bônus de primeiro depósito até R$500 na casa apoiadora aqui do nosso canal. O bônus está no primeiro comentário fixado deste vídeo aqui, é só ir lá clicar que você aproveita esse bônus, tá certo? E sobe sua banca aí para trabalhar com mais liquidez nos jogos, tá certo? Agora sim, vamos que vamos para o nosso vídeo que tem muita coisa boa para nós analisarmos. Começando aqui com Caracas e Atlético Mineiro, confronto de um venezuelano contra um brasileiro. Confronto difícil aí para o Galo, porque é fora de casa, mas time mesmo, o Caracas terá muita dificuldade para bater de frente com a equipe do Galo, que é uma equipe muito mais forte, com muito mais dinheiro. O Caracas tem aí o Wilker Fariñas, foi um goleiro de grande revelação da Venezuela, que foi para a França e agora voltou. Tem algumas peças africanas no seu elenco, mas eu acho que é só, tá? Não tem muito de diferente para oferecer. Isso pode ser aí uma grande complicação para o Caracas avançar de fase na Copa Libertadores, tá? Então, no grupo com o Peñarol, Rosário, Atlético Mineiro, o Caracas precisa aproveitar seus jogos em casa, mas é um time muito fraco. Pessoal, eu pensei aqui no Galo para vencer, mas eu acho que é uma partida bem complicada para fazer alguma coisa. É o primeiro jogo, o Galo pode jogar com o pé um pouco mais no freio, né, ao invés de ir para cima. Um empate em 0-0 fora de casa, em 1-1 não é tão ruim para o Galo assim. Então não vou fazer nada, tá? Se no ao vivo eu ver alguma coisa interessante, aí eu trabalho nesse jogo, mas no pré-live eu não vou fazer nada nessa partida. No jogo entre Rosário Central e Peñarol, nós teremos uma partida onde o Rosário vive um momento delicado por conta de uma mudança nos seus jogadores da temporada passada para cá, mas pega um Peñarol que há muito tempo não vence fora de casa, né? E o futebol uruguaio tem oferecido pouquíssimos times de qualidade. Então aqui eu tô vendo o Rosário Central com o futebol acima, com o fator casa como vantagem. Então diante disso tudo, eu vou pegar aqui o Rosário Central, handicap asiático, menos 0,25 a 1,78. Eu sei que o time do Rosário também não é nada de outro mundo, mas comparado com o Peñarol, jogando em casa, jogar no estádio do Rosário Central é muito complicado, é o gigante de Arroit, se eu não me engano, e com isso, né, a torcida apaixonada e tudo mais, como é tipicamente na Argentina, eu vejo que o Rosário pelo menos não perde amanhã. Então o menos 0,25 para mim, ele tá muito seguro nesse confronto. Então eu vou recomendar para vocês o Rosário Central, menos 0,25. Talheres e São Paulo, outro jogo que eu não faço nada, eu ponderei muito no DNB do Talheres, só que como eu não conheço muito esse time, e eu sei da força do São Paulo, que por mais que não passe por um bom ano até aqui, é um time de qualidade, é um time que pode como é que eu posso dizer, se superar, né, diante das suas dificuldades. Então aqui eu quero ver um pouco mais de Talheres, quero ver como vai ser esse São Paulo pós-Paulistão, e por isso aqui eu não vou fazer nada também nesse confronto. Palestina e Bolívar, duelo que envolve um time chileno contra um time boliviano, cotação de 1,70 para o Palestino, e eu tô achando que é uma cotação abaixo do que eu colocaria se eu fosse oddsmaker da casa, tá? É uma partida que, na minha visão, ela é mais parecida em qualidade técnica do que as odds mostram. Tudo bem que o Bolívar não é aquela Ferrari toda, mas hoje tem investimento do Marcelo Claure, que é o mesmo investidor do Girona, da Espanha, por exemplo. Então é um time que tem qualidade, tem algumas peças interessantes, como o Bruno Sávio, como o Patito Rodrigues. Também tem alguns jogadores da seleção boliviana que atuam no time do Bolívar, que demonstram um nível técnico interessante, tá? E claro que a gente tá falando também do Bolívar contra o Palestino, que não é nada de outro mundo, tá? É um time chileno que tem lá suas qualidades, mas hoje está sendo colocado muito como favorito para uma partida diante de um Bolívar que foi quadrifinalista na última Libertadores e conseguiu bons resultados como visitante na última temporada. Se eu não me engano, empatou fora de casa contra o Barcelona de Guayaquil, venceu o Cerro Porteño fora de casa por 4-0 na última Liberta. Então aqui eu vou no handicap asiático, mais um do Bolívar, pagando 1,65. Eu acho que é uma cotação aqui que está desajustada. O time do Bolívar tem mais qualidade do que o seu nome mostra. Antigamente montava times bem fracos, mas hoje é um time que fora da altitude ele consegue disputar, consegue oferecer resistência. Então com isso aqui eu vou nesse handicap mais um do time do Bolívar. E para finalizar a Libertadores da América, nós teremos Liverpool do Uruguai contra Independiente del Valle do Equador. O Liverpool é um time que perdeu muitas peças do ano passado para cá,
tá no meio da tabela do Campeonato Uruguaio, que é um campeonato muito fraco, e enfrenta o Del Valle, que tem um dos melhores projetos da América do Sul e um elenco que não é tão estrelado. Mas se você for olhar para o time do Del Valle em termos de futebol jogado, da América do Sul, é um time que às vezes está acima até de vários times brasileiros e vários times argentinos. Tanto é que às vezes chega longe na Libertadores, na Sul-Americana, já foi campeão da Sula do ano retrasado. Então é um time que tem sempre tomar cuidado e sempre olhar com carinho para que esse time tem demonstrado desde a base até o futebol profissional. Agora, é claro, a partida é fora de casa? É fora de casa, mas também tem um agravante aqui. O Liverpool joga no estádio Centenário, tá? Então é um estádio mais amplo, um estádio sem torcida, porque no Uruguai esses times menores dificilmente levam um grande público, né? Então, quando a gente fala de um Liverpool que nem foi ano passado, inclusive esse jogo rolou no ano passado e o Liverpool ganhando o Independiente Del Valle, mas jogando num estádio mais acanhado, é outra coisa. Agora, quando você leva para um jogo como um estádio como o Centenário, que é mais amplo, que tem um gramado mais bem cuidado, com menos torcedores, eu acho que o fator casa ele cai por água abaixo, tá? Então, com isso aqui, eu vou de Independiente Del Valle, menos 0,25, handicap asiático, a 1,83. Eu acho que o Del Valle tem tudo aqui para conseguir uma vitória, é muito superior tecnicamente, muito superior fisicamente, muito superior também em termos de experiência em competição internacional. Então, com isso aqui, eu acho que realmente esse menos 0,25 dos equatorianos, ele se mostra com valor, tá? Então, eu vou nessa. E agora, começando a Copa Sul-Americana, nós teremos alguns jogos aí importantes, né, de brasileiros e tudo mais, e alguns jogos que não envolvem brasileiros, mas que oferecem certa oportunidade. Primeiro jogo, às 19 horas, é Deportivo Garcilaso e Metropolitanos, time peruano contra um time venezuelano, e aqui há o agravante da altitude de Cusco, que é quase a 3 mil metros de altitude, tá? Tudo bem que Metropolitanos vem de uma cidade que é de 1.000 metros a altitude, e eu não sei se essa diferença de altura, né, de um país que tem uma altitude de 1.000 metros para um de 3 mil, se é diferente de alguém que sai de 0 metros para 3 mil. Se alguém souber disso, me dá um toque aqui que ajuda. Mas, ainda assim, eu tô achando que o Garcilaso tende a ter uma vantagem muito forte em termos de altitude, e é um time que há pouco tempo atrás tem uma terceira divisão peruana, conseguiu ascender divisões e agora está na Copa Sul-Americana, e com essa possibilidade de jogar em casa com altitude contra o adversário como o Metropolitanos, que é muito fraco, que é um time que nem na Venezuela ele consegue ser um dos principais times, eu vejo o Garcilaso vencendo. Agora sim, tá 1,35, até o handicap asiático menos 1 tá muito ruim, então aqui eu vou pegar o Garcilaso ao vivo para vencer, tá? Como é um time sem muita experiência na Sul-Americana, como é um time que ainda tá começando a estreia, ele pode ter muito nervosismo, então eu prefiro esperar o jogo começar e pegar o Garcilaso para vencer ao vivo, pagando 1,61 até os 5 do segundo tempo. Se ele tomar o gol antes, a gente busca aí o dupla chance no Garcilaso com a mesma cotação. No segundo jogo da Sul-Americana, nós teremos Universidade Católica do do Equador, contra o Cruzeiro do Brasil, obviamente. E aqui é um confronto que também envolve altitude, mas a altitude aqui é um pouco mais complicada, porque o Cruzeiro não está nada acostumado a jogar com altura, e pega a Universidade Católica que abusa muito do fator altitude, fator casa. Agora sim, a Universidade Católica perdeu para o Santos em casa do ano passado, é um time extremamente inconfiável, ele é do Equador, mas não está no nível de Barcelona, de LDU, de Del Valle, então é um pouco complicado de você confiar no Universidade para vencer a partida. Mas eu gostei aqui de uma linha que eu acho muito interessante, que é o mercado de mais de 4,5 escanteios para a Universidade Católica, jogando em casa, precisando pressionar, e também com a minha leitura de que não será um jogo tão fácil, eu vejo aí uma possibilidade de ficar um 0-0 amarrado e a Universidade tentando fazer escanteios, tá? Então, com isso aqui eu vou de mais de 4,5 escanteios para a Católica do Equador diante do Cruzeiro. Acho uma linha baixíssima para uma partida onde nós temos aí a altitude como fator principal para nossa análise. Sportivo Luquinho e Racing eu vou pular, não gostei de nada. O Luquinhas jogasse em casa, em Luque, seria muito mais resistente, mas levar a partida para o Defensores del Chaco, que é a mesma parada que eu falei do Centenário, um estádio mais amplo, de seleção, sem muita torcida. Apesar que o Luquinho deve levar alguns torcedores, porque o pessoal de Luque é bem fanático pelo time, mas aqui acho que está bem justo essa cotação de 1,90 para o Racing, que de fato é mais time mesmo. Always Red e Independiente Medellín.
confronto aqui também que envolve muitas notícias e altitude. O time do Always Red, ele joga numa altitude de 4.100 metros em El Alto. Então essa altitude, ela de fato é uma altitude muito considerável, só que Medellín também tem altitude. E aqui a gente tem outro ponto também que é muito interessante de fazer a leitura, que o Always Red foi eliminado no Campeonato Boliviano no último fim de semana e teve uma briga da torcida com os jogadores, que bateram nos jogadores, assaltaram os jogadores e com isso deu um problema gigantesco interno no time boliviano e isso acabou fazendo com que vários jogadores até falassem de nem jogar essa partida contra o Medellín. Alguns saíram da equipe. Então tá bem ruim o clima no Always Red, que tem um time fraquíssimo e ele só se sobressai realmente por conta da altitude. Por isso, eu vou arriscar aqui, eu não gosto de contra times na altitude, mas eu vou aqui muito por conta do problema interno que tem o Always Red, de briga de torcedores, de jogadores insatisfeitos e tudo mais. E eu vou no handicap asiático, mais um do Medellín aqui nessa partida, pagando 1,63. Eu acho um handicap asiático interessante, dadas as notícias, e também por conta do Medellín ser uma cidade mais alta, né? Vim de uma cidade mais alta, então com isso eu vou pegar esse mais 1,25 do Medellín a 1,63. E para finalizar, Real Tomayapo e Delfim, duelo válido pela Sul-Americana, também na Bolívia, na altitude de Tarija, na Bolívia, e o Delfim vem de uma cidade que não tem altitude. As odds aqui estão dando o Delfim como favorito. Eu desconfio um pouco, mas também não consigo confiar no Tomayapo, porque, se até os times da Bolívia ali, o Bolívar, o The Strongest não são nada demais, imagina o Tomayapo da Bolívia, como é que não deve ser, né? Então, com isso eu não vou fazer nada nas linhas de vencedor, mas eu gostei bastante de uma bet aqui pro Leonardo Justiniano do Tomayapo dar um chute no jogo. Ele é geralmente meio de campo, tem cotação de odds 2 para ele chutar uma vez, uma vez só já paga, pode ser em qualquer lugar, fora, na trave, no gol. Ele é o meio de campo do Tomayapo, Leonardo Justiniano. Se ele jogar de zagueiro, então vejam ali antes do jogo se ele foi escalado como zagueiro, aí vocês saem da bet porque ela perde o valor, beleza? Mas se ele for de meio campo pra frente ali, pode pegar, que é uma bet interessante na minha visão. Certo? Então essas são minhas análises para a Libertadores Sul-Americana. Tentei acelerar um pouco a voz aqui para não ficar aquele vídeo muito extenso, mas é isso, essas são minhas principais apostas. Deixe o seu like, seu comentário e vamos que vamos para mais um dia de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana.